Oi, gente. Eu sou o João, eu entrei na ECA a primeira vez em 2016, no curso de Educomunicação. Antes disso eu tinha feito um tempo de 2013 a 2015 aqui também na USP, em Ciências Sociais, na FEFELESH. E eu me formei no meio da pandemia e entrei de novo na ECA no início desse ano no mestrado em Ciências da Comunicação. Bom, então, eu sou fotógrafo e a minha trajetória profissional foram várias voltas malucas em volta de coisas que eu, em algum momento, pensei que pudesse me ajudar a ser fotógrafo. Eu sou filho de um artista plástico e então na minha casa a gente cresceu muito assim vendo quadro para tudo quanto é lado, vendo livro de foto, livro de pintura, essas coisas todas. Então eu era muito imerso assim num universo imagético, mas eu nunca tive paciência para desenhar. Era uma criança muito inquieta para terminar qualquer coisa. E eu era muito inquieto assim até a adolescência, eu não conseguia ficar parado em casa. Eu ficava que nem um maluco assim andando de um lado pro outro em casa. E aí o meu pai ficou irritado uma hora que ele estava tentando trabalhar e eu ficava cobrindo e saindo da frente da luz e tudo mais. E aí ele disse, cara, para de andar. Aí eu não conseguia parar de andar, ele chegou e falou assim, toma. Ele tirou uma Cybershot assim e falou assim, toma aí, vai, para de andar e fotografa. E eu não sei o que foi e tal, que naquela época eu me senti muito encantado pela fotografia, pela câmera, sabe? Tipo, pegar a coisa e poder ver o mundo assim, tipo, a minha casa, que eu tô lá o tempo todo, ver de uma outra forma, sabe? Ver, tipo, esse móvel aqui, ele pode ficar legal se eu vejo ele de baixo para cima, sabe? E foi um encanto muito grande essa possibilidade de ver o cotidiano com um novo olhar, sabe? Um olhar que, tipo, não é o usual, é uma coisa, tipo, vou descobrir formas novas de ver a mesma coisa que está na minha frente o tempo todo, sabe? Eu senti aquilo como algo meio mágico, meio encantador e tudo mais, a possibilidade de se reencantar com aquilo que está à sua volta. E aí foi isso que me atraiu na fotografia. E aí, enfim, eu fiquei muito fissurado, geralmente eu ficava, tipo, eu era aquela criança que uma semana quer ser, sei lá, uma semana quer ser inventor, semana que vem quer ser, tipo, skatista, semana que vem quer ser médico, quer ser, etc. Toda semana tava mudando o que eu queria ser, sabe? E aí na fotografia eu fiquei, não, aqui eu tô com uns 15 anos, assim, tô gostando de continuar fazendo isso, sabe? Mas não foi só um evento, porque teve uma série de coisas em que sempre trazia a fotografia de volta para minha vida. Eu ficava conhecido como João Fotógrafo, umas coisas assim. Aí na minha escola tinha uma coisa, numa escola particular, né? Tinha um mês do estágio, em que você tinha que arrumar um emprego. E aí eu arrumei um emprego, assim, durante esse mês, no estúdio de um fotógrafo. Mandei e-mail pro cara, porque eu precisava de alguma coisa, a escola não ia dar nada, né? E aí eu fiquei esse mês, assim, trabalhando como assistente, sem ganhar nada. Era tipo, o cara nunca conhecido na vida, mandei um e-mail, o cara disse, não vai ter que pagar? Beleza, você pode ser meu assistente. Aí ficava limpando mijo de gato, assim, na porta do estúdio, ficava levando o peso do estúdio, montando fio. Chegava lá, tipo, 8h30, 9 da manhã, saía quase 7. Era uma coisa assim, eu tinha 16 anos. Sorte foi só um mês, assim. Não, sorte não, mas eu aprendi muita coisa. Bom, no primeiro curso que eu queria fazer saindo do vestibular, né, como queria ser fotógrafo, a primeira coisa que apareceu na minha cabeça foi artes visuais. É o curso que mais tem a ver e tudo mais. Aí eu cheguei, pô, beleza, eu vou fazer esse curso. Só que na época o vestibular ele tinha uma prova específica que vinha antes da FUVEST. Eu fui muito mal nessa prova específica e se a pessoa não passasse nessa, ela ia ter que ir para a segunda opção. E a segunda opção que eu tinha feito não era na ECA, era na FEFELESH, Ciências Sociais. E eu fiquei muito mal de não ter passado na prova específica. Eu fiquei
mal porque a prova era só desenho e eu não sabia desenhar na época porque eu era só fotógrafo. Isso foi em 2013, a primeira vez que eu prestei vestibular, e fui para a minha segunda opção, que era Ciências Sociais. Não era o que eu queria, fiquei muito... Fiquei tipo, ok, não é o que eu queria, mas é alguma coisa em que eu posso aprender e tudo mais, ter uma nova visão, para ser um bom fotógrafo, isso foi legal, realmente tive, mas não era o que eu queria, e o curso era muito puxado. Então, eu estava procurando outro curso, estava procurando outro lugar assim para me encontrar. E um dia encontrei um cara que eu não conhecia na época, amigo de um amigo meu, que chegou assim e disse: eu faço um curso maravilhoso, o que eu faço é ótimo, é não sei o que, eu crio designs, eu produzo imagens, eu faço essas coisas. Eu fiquei, opa, tem algo interessante aqui. Sabe? E, tipo, de certa forma, acho que o cara tava um pouquinho viajando, porque ele tava fazendo assim uma matéria, não era o curso todo. Mas ele tava no primeiro semestre, essa animação dele me convenceu. Aí eu fui, assim, porque eu fiquei, pô, é isso que eu tô querendo fazer, sabe? A comunicação é muito bonita e tudo mais, mas pra pessoa, pelo menos naquela época, pegar aquele curso, ou ela tem que estar muito por dentro, ela tem que ser muito cabeça aberta, ou ela tem que... Ou, eu não sei. Aí era uma turma que, tipo, juntava todo tipo de pessoa. Juntava, tipo, meu amigo que trabalhava na Fundação Casa, uma outra moça que fez carreira como arquiteta com obras públicas muito bem sucedidas de quase 60 anos de idade, sabe? Tipo, juntava a professora de alunos especiais ali da prefeitura, o web designer de Santo André que estava trabalhando no mercado financeiro, uma galera de 19 anos, uma galera de 65. E aí o curso foi muito legal, porque eu senti que a ECA era um ambiente extremamente receptivo para várias coisas, assim, academicamente, em termos de amigos, em termos de ideias, assim, você podia trazer, pelo menos na educomunicação, muito do que você queria fazer. E eu sempre pude trazer coisas ligadas à fotografia, fazer um TCC com fotografia, fiz uma iniciação científica com fotojornalismo lá no CJE, e foi muito legal, assim, que a ECA foi um lugar onde eu senti que eu pude amadurecer, porque eu sentia que a minha individualidade era bem-vinda. Aí eu não sei da onde que eu tirei da cabeça de fazer uma iniciação científica, acho que alguém me disse, você ganha uma bolsa se você fizer e tal. No fim, eu não sei de onde veio, mas eu tive uma ideia de, cara, vou fazer uma iniciação científica aqui com o Atílio, professor de fotojornalismo do CJE. E foi muito legal, assim, que eu vi, assim, sabe quando você vê alguém que você pensa, pô, eu quero ser essa pessoa quando eu crescer? Sabe, era um fotógrafo que, tipo, tava dando aula de foto e, ao mesmo tempo, ele fazia pesquisa sobre, conseguia ter os livros de fotografia dele publicados como coisa acadêmica. E eu não tinha essa visão de que, tipo, meu trabalho como fotógrafo pudesse ter algum valor, assim, num ambiente acadêmico ou não comercial. Na época eu fiz uma pesquisa sobre a cobertura fotojornalística de junho de 2013. Era 2016, não junho de 2013, mas aquele movimento, o movimento Passe Livre. Que desde junho de 2013 eu ficava como fotógrafo, assim, acompanhando essas coisas. Eu era fotojornalista, assim, primeiro amador, depois para veículo de mídia alternativa. Tinha um, assim, que eu trabalhei, que o pagamento era um capacete, uma máscara de gás e assessoria jurídica se você precisar. Já teve vez que eu fui preso, tive que guardar cartão de memória na boca, aparecendo no SBT, assim, porque eu fotografei um esculacho lá da polícia com um cara que tava, na real, querendo posar para as fotos. E, enfim, eu tinha muitas aventuras, assim, eu curtia demais fotografar. Lembro da primeira vez que fui fotografar um protesto, fiquei, caralho, tô me sentindo vivo, não sei o que, essa bomba de gás, esse pessoal queimando, eu não sei. Foi alguma coisa que mexeu muito comigo, eu vi, cara, eu quero fazer isso, quero ser fotógrafo. Isso foi um pouco antes de entrar na ECA, mas eu vi na ECA uma forma de continuar sendo fotógrafo. Foi muito legal ver essa experiência acadêmica como meu TCC podendo ser sobre fotos, sabe? Meu curta podendo ser sobre o que eu quero fazer, sabe? Todas essas coisas, eu gostei muito de que a ECA, pra mim, pelo menos assim, nessa época ali, ela era aberta pelo menos o meu curso, assim, naquele momento,
ele era aberto para a colaboração dos alunos. Só que ele era meio sucateado, a gente tinha tipo 5 matérias com o mesmo professor. E aí virava uma coisa assim, tipo, você até entende a do professor, virou um monte de matéria que é seminário, seminário, seminário. E isso foi uma coisa muito ruim na época, não estou que estão em greve agora, estivemos em greve agora, né, para contratação de professores, porque, cara, é muito pouco professor, cara. Se eu falo isso para os meus colegas ali do meu outro curso, eles ficam, como assim mesmo o professor deu tanta matéria, sabe? E às vezes o professor, coitado, acabou de começar a dar matéria, sabe? Não tem tanto know-how técnico e tudo mais, mas no fim a gente se virava, aprendia e tudo mais, um com o outro, e o legal lá da minha turma era isso, a gente sempre aprendia com a turma nesses projetos e tudo. Demos sorte de ter uma turma que fluía bem. Aí eu me formei no meio da pandemia, fiz uma outra iniciação científica, né? Comecei a trabalhar com a professora Lucilene, que é uma querida, assim, e ela foi minha orientadora do TCC e tudo mais, até me ajudou, disse, não, fica mais um semestre aqui no meio da pandemia que tá desempregado naquela bolsa, né? Bolsa pública. E aí ela disse, não, fica mais um semestre aqui, você pode se formar depois para continuar trabalhando na bolsa, tá num momento muito difícil, assim, pandemia em casa. Tudo foi algo que realmente me salvou, assim, na pandemia, foi muito bom. Então eu tenho muito carinho, assim, pela ECA, principalmente por ter tido um tanto esses acolhimentos. E eu sinto que eu ter passado no processo seletivo com mestrado, ainda ter conseguido bolsa e tal, é mais um pouco disso, sabe? Uma coisa que aconteceu lá na ECA, que eu acho que marcou um pouco o pessoal, que foi o menino que tinha indicado do comunicação, assim, pra mim, ele faleceu. Enfim, na época isso foi um grande baque, assim, que veio do nada. O cara tinha apresentado seminário junto comigo na semana anterior. Aí deu uma semana assim, a gente soube que o Christian tinha falecido, ninguém entendeu, e na época eu tive que contar pra todo mundo, que eu era a pessoa que mais tinha contato com ele, era um pouquinho outsider, assim, da turma da ECA e tudo mais, eu conhecia mais o pessoal da FEFELESH, quem eu já conhecia antes. E foi muito marcante isso daí, porque foi uma coisa que pegou todo mundo meio, tipo, assim, sabe, ninguém sabia muito. Eu estava tendo que dar notícia, eu tive que falar com professora de departamento, o que aconteceu e tudo mais. Ninguém esperava, na época um monte de gente começou a se culpar, ficaram tentando procurar coisa assim, meu Deus, eu nunca fui receptivo com ele, meu Deus, ele estava deprimido e tudo mais. Na verdade ele teve um delírio mesmo, assim, sabe? E aí, enfim. E não sei, tipo, é o que pega muito pesado, sabe? Que um momento que você, primeiro, quando acontece, você não acredita, sabe? Eu fiquei assim na época, tipo, não, o que aconteceu? O Christian devia estar doido e tropeçou na banheira, sabe? Uma coisa assim. Depois você fica, não, mas será? Não sei o quê. E aí fica mandando mensagem lá e tudo. E aí era algo que, tipo, ninguém tava esperando, ninguém aceitou muito bem, sabe? Eu fui andar até onde o menino tinha pulado, sabe? Pra ver se eu processava um pouco o que aconteceu. Que o negócio foi muito esquisito. Eu só fui fazer esse curso, assim, por causa dele, sabe? É uma coisa que eu carrego muito da ECA, eu acho que, querendo ou não, é a minha formação em educomunicação. Educomunicação segue algo que se desenvolveu muito seguindo. Eu demorei muito para entender o que é educomunicação. Ninguém que faz educomunicação entende o que é educomunicação. Às vezes as pessoas acham que entendem, eu não entendo. O que eu vou dizer é o que eu tirei de educomunicação, porque a gente entra sem saber nada. No início eu acho que está começando a saber, no fim descobre que ninguém entendeu, ou quem entendeu tá com uma cátedra aqui na ECA e tal, ou tá vendendo que entendeu, eu não sei. Mas o que eu entendi é que ainda é um campo muito em transformação. É o seguinte, ele tenta pensar os processos comunicacionais e educativos como um dependendo do outro. Por exemplo, toda vez que eu vou educar alguém, eu preciso fazer uma comunicação, porque senão a pessoa não fala comigo. Só que tem formas diferentes de se comunicar. Você pode se comunicar mandando uma mensagem de cima para baixo,
ou você se comunica, tipo, dialogando, em que você recebe a informação do outro e a partir disso você constrói o diálogo. Essa é a perspectiva que a educomunicação trabalha mais quando tenta pensar a mensagem, uma relação da mensagem com o ambiente. Eu levei muito para minha vida esse valor de começar a tentar ensinar a partir do que o estudante me diz, sabe? Eu comecei a fazer educomunicação quando eu fui dar aula aqui na ECA no Projeto Redigir, vocês conhecem? A gente fez um curta, no ano, um curta documental, que o tema tinha que ser onde a educomunicação acontece. Nós falamos do Redigir. Eu gostei e falei, vou entrar no Projeto Redigir. E o Projeto Redigir foi uma coisa que me marcou muito o ano que eu fiquei no Projeto Redigir aqui da ECA, que era muito bonito. Eu não era o professor principal, né? Eu era o auxiliar, mas a gente montava as aulinhas antes e tudo mais, e dava aula lá pro pessoal. O Projeto Redigir era um projeto de ensino de língua portuguesa, redação e comunicação, pautado no método Paulo Freire, para pessoas de baixa renda que podiam vir aqui para a USP e começar a ter essas aulas. E aí foi muito legal que foi algo emocionante, assim, chegava o pessoal de todos os cantos, assim, de São Paulo, tipo, Brasilândia, Aparelheiro, sabe, Itacoacetuba, o pessoal vinha, assim, de longe para pegar lá, para ter aula na ECA. E aí era muito legal, porque eu também não sabia muito das coisas que estava ensinando de redação, fui aprendendo e ensinando, porque eu tinha que aprender antes, assim, para poder montar uma aula junto com o pessoal. Era bem legal, assim, a gente indo e montando isso. E foi muito legal ver o que a turma trazia do que interessavam eles, assim, para eles começarem a falar e tudo mais. Então, o que eu tenho de valor da ECA que eu aprendi é essa escuta e acolhimento do que o outro que você está, principalmente no processo educativo, interagindo, acolher o que o outro traz. Porque foi algo que eu senti que é realmente muito forte da cultura da ECA. Desde o meu TCC, iniciação científica, todas as disciplinas, assim, tinha disciplina que o professor chegava lá na educomunicação e falava, o que vocês querem fazer? A gente brincava que era a disciplina de nada 1, nada 2, nada 3 e nada 4, que era a ACC. Porque, não sei se vocês já viram a ACC, Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares, em outros lugares você entrega um recibinho, assim, dizendo eu fiz essa matéria, eu fiz esse curso, eu fui de cinema. Aqui virou uma matéria em que a gente tinha que sentar e ter aula. Então ninguém sabia direito o que fazer na época com a matéria, descrição na vaga, cada professor dava o que queria. Um professor chegou e falou, o que vocês querem fazer? A gente fez um clipe lá no fim, mas era isso, assim. E, enfim, aí eu fui aprendendo muito, fui aprendendo a escrever dando aula, foi muito engraçado, porque eu não tinha feito jornalismo antes, muito por causa do meu medo em escrever, que era um bicho de 7 cabeças, assim, também. E aí eu tentei fazer uns cursos por fora e tudo mais. Aí eu passei num curso chamado Repórter do Futuro, em que o cara que me passou disse, não, sua escrita tava todo confuso. Mas eu vi que você fotografa protesto, fotografa essas coisas, então você tá bem-vindo. Enfim, e aí foi muito louco, porque eu consegui, de certa forma, migrar de carreira, fazendo comunicação, comecei a trabalhar como jornalista. E eu trabalhei como jornalista e fotojornalista, depois de fazer esses cursos aí que eram bem concorridos, era bem, tipo, eu comecei a trabalhar numa revista chamada 29 Horas por um ano e pouco e tudo mais. E foi muito legal, assim, porque o curso me permitiu seguir meus próprios caminhos, assim, sabe? Permitiu eu expandir para me especializar nessa outra área. Inclusive, minha formação até afetou a forma como eu trabalho como fotógrafo, porque eu comecei a me preocupar muito mais em construir um diálogo com a pessoa que está posando para mim para retrato, por exemplo. Como ela quer ser vista, como a fotografia pode ser um ritual participativo entre a gente. Hoje, o que eu estou fazendo? Bom, estou fazendo mestrado aqui, estou fotografando. Eu gosto muito de trabalhar com fotografia documental e fotografia artística.
Tenho vários projetos assim que eu visito bastante, uma aldeia chamada Itacupé, fotografo bastante lá, apesar de ter um tempo que eu não vou. E terreiro de candomblé, fotografo festas lá. Eu faço muita fotografia de rua, agora comprei um celular bom, assim. É isso, eu fotografo várias coisas e fotografo dança também. E eu dou aula particular às vezes de foto. Uma coisa que vale a pena, que eu fiz e pouca gente fez, que me ajudou muito, tanto para conseguir passar no mestrado, quanto para carreira assim, em si e tudo mais, é propor para algum professor uma iniciação científica que não é daquele projeto que a gente pega ali e sabe que já está pronto, mas algo que você quer estudar. O redigir é muito legal, uma experiência muito bacana, tá aqui na ECA, é realmente gratificante. Claro que dá trabalho, não recomendaria a pessoa fazer sempre redigir, mas uma vez, assim, um semestre, como professora que apoia, é legal. Optativas livres, aproveitem o máximo que vocês puderem, gente. Eu peguei só coisa maluca. Maluca não, mas eu peguei só coisa divertida. Eu fui fazer Kung Fu na educação física, eu fui fazer uma matéria uma época que era esporte na graduação. Fui fazer, tipo, uma matéria da Cristina do CAP, que era visitar museus junto com o pessoal, assim. Fiz uma outra, acho que a professora Silvia ou Silvana, não lembro, do CAP de arte com tecnologia, intermídia, é muito divertido. Tem optativas muito legais que a gente pode pegar na ECA e em outras faculdades aqui. O pessoal às vezes não aproveita. Aproveitem o CP, o pessoal às vezes acha que só consegue fazer esporte na atlética. E, inclusive, vocês podem aproveitar para fazer esporte em outras coisas. Por exemplo, tem professor de jiu-jitsu, assim, tô fazendo jiu-jitsu agora na Poli, qualquer um é bem-vindo. Acho que aproveitem para fazer amizade com gente que tem a ver com você, sabe? E que possivelmente vai trabalhar numa área parecida com a sua, até para trocar experiência, assim, sabe? Profissional. Agora, uma coisa que eu acho que ainda precisa um pouco, eu iria recomendar ainda fazer, pelo menos no meu ano, assim, alguns cursos técnicos para coisas especializadas da comunicação, porque às vezes eu achei que na ECA se refletia muito sobre o que é comunicação, muito legal e tal, mas a parte técnica às vezes ficava a desejar, sabe? E às vezes eu fui procurar assim alguns cursos técnicos que tem inclusive vários com bolsa, coisas assim, outros são de graça e tal. Você aprende uma formação mais indicada um pouco para o mercado. Acho que é isso.